pessoal, tudo bem? Prontos para a próxima palestra? Então, logo vocês vão assistir. Eu tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal aqui da Ela. Ativa o sininho das notificações para que toda vez que a gente poste um conteúdo, vocês já vão ser avisados imediatamente. Então, curtam os nossos posts, as nossas palestras e compartilhe com todos, pessoal. Vamos divulgar o nosso conteúdo, a nossa doutrina e também para falar para vocês continuarem conosco através das nossas redes sociais, que está aqui também, a @ do nosso Instagram, nosso Facebook. Então, comentem lá o que vocês estão achando, dê sugestões também, interagir com a gente, tá certo? Tô aqui só para falar isso para vocês e fiquem agora com mais uma palestra. Até mais! Muito boa noite aos nossos irmãos e irmãs que estão conosco na noite de hoje para mais uma reflexão à luz da doutrina espírita. Então nós gostaríamos inicialmente de sugerir que cada um de nós mentalizasse uma prece pedindo ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, que nos auxilie, que nos oriente, que nos ampare e que possamos tirar o melhor proveito possível das reflexões da noite. Pedimos também em favor daqueles que sofrem em função de qualquer situação, inclusive pelos desencarnados que buscam a orientação no plano espiritual, que eles também possam ser iluminados e acolhidos pela bondade suprema do Pai Celestial. Bem, o tema da palestra da noite que nós escolhemos foi os exilados de Capela, os exilados da Capela. Corrigindo. E é interessante porque assistindo o YouTube nesse final de semana, ele vai trazendo, né, os temas sugeridos e dentre eles apareceu uma palestra de Haroldo Dutra Dias sobre o tema. Confesso que não assisti toda a palestra, assisti só um pedacinho, mas eu recordei que eu havia lido esse livro algumas décadas atrás, né? E pensei que seria interessante conversar sobre esse assunto. Pois bem, não era tão simples quanto eu recordava, né, a leitura do texto. A leitura em si é um pouco complexa, mas a questão principal é que o autor ele tem um escopo de interesses, né, que vai um pouco além da doutrina espírita kardecista. Então, vamos começar falando um pouquinho do autor do livro, né? O autor se chama Edgard Armond, eu não sei se é Armond ou Armond que se fala, e final da década de 30 até 1967, ele foi secretário-geral da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Foi um espírita, né? Desencarnou já na década de 80. É um espírita eminente no Estado de São Paulo que prestou grandes serviços à Federação Espírita Brasileira. Perdão, a Federação Espírita do Estado de São Paulo e indiretamente a Federação Espírita Brasileira. E ele publicou o livro Os Exilados da Capela em 1951. O texto que eu li agora foi uma edição de 1999, né, publicado pela editora Aliança. E é um livrinho que tem 22 capítulos e ele é parte de uma trilogia desse mesmo autor, né? Então nós temos nessa trilogia Os Exilados da Capela, Almas Afins e Na Cortina do Tempo. São os 3 livros que constituem essa trilogia. E o autor diz que
ou a editora informa que esses livros falam sobre os caminhos da humanidade. Pois bem, o próprio Edgar Armond, quando ele apresenta a sua obra no livro, ele fala que trata-se de um simples ensaio, estou lendo aqui, tá? De reconstituição histórico-espiritual do mundo, realizado com auxílio da inspiração. Ele fala que não tem a pretensão que seja uma obra erudita, que seja uma obra científica, né? E apresenta também nos seus registros, né? Ele apresenta alguns argumentos com base naquilo que ele denomina de tradição oriental, né? A tradição religiosa de determinada religião. E assim, ele não cita exatamente as fontes. Então, isso não é um demérito para a obra, né? Mas no início ele já qualifica. Ele fala, olha, não é uma obra científica e não é uma obra erudita. Então, nós sabemos exatamente o que encontrar. E aí, na hora que eu fui preparar a palestra, nesses 22 capítulos, né, existem várias citações que eu não havia encontrado correspondência dentro da doutrina espírita, né? Então, como, né, nós falamos em nome da Associação Espírita Luz no Araguaia, nós não devemos fugir a esse escopo. Eu selecionei aqueles capítulos dos 22, aqueles capítulos que abordavam o assunto de que trata o livro, né, à luz da doutrina espírita. Uma outra informação interessante é que o autor ele menciona uma sequência de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta raças humanas, né? Aí, depois do mapeamento do genoma humano, o conceito de raça perdeu totalmente o sentido, né? E nós vivemos particularmente um momento bastante sensível no que se refere às questões ditas raciais no Brasil e no mundo, né, por questões de preconceito. E só esclarecendo que a ideia que o autor oferece não é essa ideia preconceituosa. É uma ideia de sucessão evolutiva, né? E por vezes no texto não fica bem claro se ele está tratando de evolução espiritual ou de evolução física do corpo humano, né? E de qualquer forma nós entendemos que talvez não seja esse o foco principal de interesse da doutrina espírita. Então nós fizemos simplesmente a supressão de alguns capítulos e de que maneira que nós pretendemos dialogar essa noite, né, ou apresentar o tema, melhor dizendo, essa noite. Daqueles capítulos que são de interesse da doutrina espírita, eu vou simplesmente citar o conteúdo, o que ele fala, o que ele trata, os pontos de maior interesse nós vamos destacar, e no final nós vamos ver onde que está a fundamentação kardeciana daquilo que o Edgar Armond apresenta no livro Os Exilados da Capela, né? Pois bem, considerações iniciais, embora eu já tenha falado bastante, né? Profecias. Elas só se confirmam depois que elas são cumpridas, né? E o Edgar Armond cita algumas profecias como evidências de alguns fatos que a ciência atual não sustenta. Não sabemos se algum dia sustentará, porque a ciência é uma maravilha, né? Eu lembro que quando eu era jovem o ovo fazia bem, né? Jovem adolescente, melhor dizendo. Quando eu cheguei na idade adulta, aí eu tinha colesterol, fazia mal. Aí depois descobriram que fazia bem. E tudo isso é a ciência que está dizendo, desdizendo e redizendo, né? Então, como a ciência evolui, algumas informações que o Edgar Armond apresenta no seu livro são questionáveis, são discutíveis, inclusive frente aos atuais avanços da ciência. Tá? Outra consideração, né? Kardec registrou no Livro dos Médiuns, né? Mais vale, aliás, na verdade, Kardec registrou a fala do espírito Erasto. Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, né?
Bom, dito isso, nós podemos avançar no conteúdo do livro Os Exilados da Capela. Bom, no capítulo 4, agora eu vou só pontuar rapidamente o que ele comenta em cada capítulo, tá? Depois a gente conversa com um pouquinho mais de profundidade sobre o que ele apresenta. No capítulo 4, o autor apresenta um relato do que seria a criação da vida na Terra através da ação do Cristo e dos seus prepostos. Então isso coincide, né, com a versão kardeciana que consta na Gênese, de que Cristo seria o responsável pela criação do planeta Terra e junto aos seus prepostos, né, os espíritos que trabalham juntamente com ele teria sido responsável pelo lançamento das sementes de vida, digamos assim, né, no planeta Terra, desde os seus primórdios, desde a sua formação. A doutrina espírita, ela, vamos dizer assim, ela meio que adapta o criacionismo ao evolucionismo, né? Adapta não, concilia de certa forma. Então, assim, a criação ocorre seguindo as leis divinas, né? No devido tempo, não magicamente, e ela é dirigida pela inteligência divina. No nosso caso do planeta Terra, através do espírito crístico, né? E o Edgar Armond, ele faz um relato que eu achei particularmente interessante, a descrição que ele faz. Ele diz assim que no princípio era o verbo. Ele puxa lá do Evangelho, né? Se eu não me engano, o Evangelho de João começa assim: no princípio era o verbo. Assim, pois, formaram-se os mundos, seres e coisas, tudo pela força do verbo, que traduz o pensamento criador, o pensamento de Deus, segundo as leis que esse mesmo pensamento encerra, possui. E aí depois ele complementa: ora, para a criação da Terra, o verbo foi e é o Cristo, o dirigente do nosso planeta. Bastante interessante a maneira como ele relata, né? No princípio era o verbo, e para a Terra quem foi o verbo? Foi o Cristo, foi ele que organizou a criação do planeta Terra, atendendo às vontades de Deus, nosso Pai Celestial. Ele descreve também nesse capítulo que os seres correspondentes aos humanos da época, né, biologicamente talvez semelhantes às imagens que nós temos de homens pré-históricos, de homens das cavernas, eles tiveram a sua evolução biológica dirigida pelos espíritos que tinham por responsabilidade auxiliar nesse processo evolutivo, né? E aí, de novo, a doutrina espírita ela trabalha numa boa com a ciência e com a religião. Por quê? Porque a doutrina espírita entende que as mutações genéticas, né, são ferramentas evolutivas. Logicamente, aquelas que levam a alguma adaptação do ser vivo ao seu ambiente, ao mundo em que vive, né? E no finalzinho ele cita Emmanuel, né, dizendo que, esclarecendo, né, que a promoção do princípio espiritual do animal à racionalidade humana se processa fora da Terra. Então vejam só que interessante. Kardec, ele menciona que o espírito humano ele já transitou, não necessariamente como individualidade, né, mas como princípio, né, princípio, digamos assim, não exatamente um princípio espiritual, mas algo alheio à matéria, uma forma energética. Nós teríamos transitado pelos reinos mineral, vegetal e animal para posteriormente, né, sermos transformados em espíritos humanos. Então quer dizer que eu já fui pedra? Pedra, rocha, areia, né? Nossos princípios, nossos espíritos já foram em algum momento passado mesmo, né, constituintes não materiais de minerais, princípios individuais de vegetais e princípios inteligentes de animais. Isso Kardec afirma claramente. E posteriormente, né, o princípio inteligente animal,
que ele tem inteligência, mas não tem livre-arbítrio, não tem consciência de si próprio, quando ele chega ao ponto de ser transformado em espírito humano, ele é deslocado para orbes, mundos, que possuem esta finalidade de transformar princípios inteligentes de origem animal em espíritos humanos. E nesses mundos, Kardec descreve que lá nós recebemos primeiro a consciência de nós mesmos e depois o livre-arbítrio. Evidentemente, né, que quando criados ou transformados em espíritos humanos, quando criados espíritos humanos, nós estávamos muito distantes do ponto evolutivo, pelo menos do ponto de vista intelectual, em que nos encontramos hoje, né? Nós que estamos encarnados aqui no planeta Terra, né? E nós nos reencarnamos pela primeira vez enquanto espíritos humanos, ou encarnamos pela primeira vez enquanto espíritos humanos, em algum mundo primitivo. Pode ter sido a Terra? Sim, pode ter sido a Terra. Pode ter sido outro mundo? Pode ter sido outro mundo. Tá? Então nós vamos ver já daqui a pouquinho essa questão da solidariedade entre os mundos aí, né? Pois bem, no capítulo 8, vocês estão percebendo que eu pulei, né? Do capítulo 4 para o capítulo 8. Esse capítulo se chama A Sentença Divina. Então lá no capítulo 4 ele falou da criação da vida na Terra, dos espíritos humanos que passaram a habitar esse planeta Terra. No capítulo 8 ele descreve a decisão da espiritualidade de que espíritos de orbes mais avançados venham a reencarnar no planeta Terra para impulsionar o progresso humano. Como? Espíritos mais inteligentes, reencarnando entre espíritos não tão avançados, trariam uma contribuição intelectual para o desenvolvimento da humanidade terrena. E por acaso, né, se é que existe acaso, no sistema de Capela, que Capela vem de cabra, né? E se eu não me engano em latim, que Capela significa exatamente pequena cabra, né? Então é a estrela mais brilhante da constelação do Cocheiro. Quem tiver a curiosidade, hoje em dia tem aplicativo aí que dá para olhar as constelações no céu, e ela é visível aqui do hemisfério sul. A estrela mais brilhante da constelação do Cocheiro é a estrela de Capela. E, coincidentemente, nesse período em que a espiritualidade decidiu que espíritos mais evoluídos viriam reencarnar no planeta Terra, um dos orbes do sistema de Capela se encontrava exatamente na fase de transição. Passaria a ser um mundo de regeneração. Já era um mundo bastante evoluído cientificamente, intelectualmente, socialmente, mas havia, na fala de Emmanuel, né, e inclusive o livro A Caminho da Luz, ele é meio que base, foi talvez o primeiro livro que eu conheci e que citou essa migração dos espíritos de Capela para o orbe terrestre, né? E no próprio capítulo 8, o Edgar Armond cita o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, né? Eu vou ler aqui para ficar mais fácil. Há muitos milênios, um dos orbes do Cocheiro, que é a constelação onde está a estrela de Capela, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. E aí ele fala que alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam e dificultavam a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e de virtude. Alguma semelhança com a transição do planeta Terra de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, que nós ansiamos tanto e recebemos notícias de vez em quando aí de que está em curso, que está acontecendo? Toda semelhança, né? Toda. Pois bem, Emmanuel relata ainda que esses espíritos que não tinham mais condição em função da sua rebeldia de continuar reencarnando em Capela, esses espíritos foram recebidos no plano espiritual, lá de Capela, pelo próprio Jesus, né? Que os incentivou ao cumprimento dos deveres de solidariedade e amor, abençoou suas lágrimas, prometeu
colaboração cotidiana, porque falou, ó, vocês vão reencarnar num planeta mais primitivo, né? Vocês vão para um mundo de provas e expiações. Vocês vão para um mundo primitivo, que a Terra era naquele período, né? E por séculos eles não veriam a luz da estrela Capella, mas trabalhariam na Terra, no planeta Terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Qual que é a lógica dessa decisão das potências celestiais, né? De Cristo e dos demais espíritos responsáveis pela evolução, agora eu vou falar no plural, das humanidades terrena e capelina. A lógica é a seguinte: vocês são rebeldes, não têm condições de continuar nesse mundo de regeneração que está se estabelecendo aqui, mas vocês já têm evolução suficiente para auxiliar aqueles que estão no princípio do seu processo evolutivo, lá no planeta Terra. E foi assim que a humanidade passou a receber, veio a receber um contingente grande de milhões de espíritos capelinos que aqui vieram reencarnar. Emmanuel cita que eles foram levados à inconsciência, como se fossem adormecidos, lá em Capela, e transportados para o planeta Terra. E despertaram no etéreo terrestre, na parte imaterial, não estavam encarnados ainda. E aí a gente lembra, né, Kardec fala que o perispírito que reveste a nós espíritos é retirado pelo espírito do orbe no qual ele encarna, né? Então esses espíritos capelinos tiveram que ser, vamos dizer assim, despidos do seu perispírito, construído com os fluidos característicos daquele orbe, transportados para o planeta Terra e aqui revestidos de um perispírito produzido com o material de um mundo primitivo, que era a Terra. Então imaginem só como deve ter sido para esses espíritos, apesar da rebeldia, né, você enfrentar uma condição aparentemente, supostamente tão adversa quanto essa, né, é como se você, talvez, né, uma comparação bem simplista, né, trocar um tecido muito agradável, muito confortável, por um tecido que espeta, que pinica, que machuca, enfim. Deve ter sido algo semelhante, porque a vibração espiritual da Terra primitiva certamente era mais densa que a atual. Seguindo, no capítulo 9, ele relata de maneira, vou falar de maneira bem sumária, né, que os ascendentes biológicos dos espíritos terrenos que foram criados aqui, já encarnando pela primeira vez na Terra, eles foram preparados para receber as encarnações dos espíritos capelinos, né? Edgar Armand coloca toda uma sequência, uma explicação antes de falar isso, mas no fim das contas ele conta isso, que algumas populações, alguns povos da Terra, constituídos apenas por espíritos terrenos, oriundos aqui do nosso planeta, eles tiveram seus ascendentes biológicos gradativamente ao longo das gerações preparados para receber a encarnação dos espíritos capelinos. Porque como espíritos mais avançados, né, e em Missionários da Luz, Emmanuel, ele relata que no processo encarnatório o perispírito é que define a formação do corpo material. Só que isso tem que ser compatível com a genética, né? Com o material genético disponível. Então, vamos dizer assim, aqueles que seriam pais, né, dos espíritos capelinos que reencarnariam, eles já tinham uma genética adequada à encarnação desses espíritos um tanto mais elevados, embora rebeldes, comprometidos, né, com a justiça divina. E não por acaso esse capítulo se chama as reencarnações punitivas, porque representavam para esses espíritos capelinos uma punição. Reencarnar em um mundo tão mais denso, tão mais atrasado do ponto de vista do desenvolvimento biológico, né? E também espiritual. E aí depois, no capítulo 10, Edgar Armand fala sobre as tradições espirituais da descida,
E aí é bastante interessante porque ele cita registros históricos, né, que ele indica como relacionados à descida dos capelinos, né, à encarnação dos capelinos na população humana. Então ele cita que esse fato de anjos que reencarnaram, de seres especiais que estiveram no meio dos humanos, estão registrados no livro de Enoque, não da Bíblia, né? No livro hebreu chamado Os Jubileus, está na tradição dos hindus e em vários outros povos, inclusive nas Américas existem esses relatos, né? De que espíritos mais evoluídos teriam encarnado entre os humanos comuns, entre aspas, né? E o autor relaciona essas citações com a encarnação dos capelinos. E, olha que coisa interessante, né? Nesse capítulo ele cita Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, né? Quando diz assim, compreendemos afinal que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da Terra. Aí ele continua, como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. A comparação que Emmanuel faz, que é citada no livro Os Exilados da Capela, é a seguinte: Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Os espíritos capelinos foram expulsos de Capela. Eles vieram para um mundo, né, que se nós fôssemos comparar a Terra primitiva com Capela, Capela era um paraíso. É isso que Emmanuel está falando. E mais, ele acrescenta que as figuras de Caim e Abel representam aqueles espíritos capelinos, os que se inclinaram ao mal e os que se inclinaram ao bem, né? Porque não foi simplesmente por reencarnar em um mundo primitivo, né, a natureza não dá saltos, que eles decidiram se tornar pessoas do bem. Isso foi uma decisão individual de cada um deles. No capítulo 13, que se chama Da Descida à Corrupção, Edgar Armond relata que os degradados, né, encarnando no seio de ambientes selvagens do planeta, eles meio que esqueceram a contribuição que eles deveriam trazer para a evolução daquele planeta. E ao contrário de contribuir para o progresso espiritual, né, como conhecedores de uma vida mais perfeita, como conhecedores da existência de Deus, que era algo que ainda não havia entre os humanos primitivos, eles se deixaram... aí eu vou confessar, perdão pelo personalismo na palestra, né? Mas o registro que ele faz é o seguinte, que ao desposarem as mulheres primitivas, adotaram seus costumes desregrados e deixaram-se dominar pelos impulsos inferiores que lhes eram naturais. A eles, capelinos, eles também tinham impulsos inferiores. E nesse momento, nesse trecho do livro, eu achei curioso que em nenhum momento o autor faz referência a capelinas reencarnadas. Ele só menciona no masculino. E aí eu não sei se isso foi uma coincidência, se foi vamos dizer assim, uma visão centrada no ser masculino, machista, né? Ou se isso pode ter alguma relação com transmissão de herança genética, não sei. Porque o tempo todo o livro vai falando que na medida em que esses espíritos capelinos reencarnam, os corpos físicos eles vão ganhando características mais adequadas, né, para o exercício das atividades humanas. Então eu não sei dizer qual foi a intenção, né? E aí esses espíritos capelinos reencarnados entre os humanos menos evoluídos, embora não recordassem, né, do seu passado lá em Capela, e de que haviam errado, de que haviam sido exilados por conta do véu do esquecimento, eles não contribuíram para o progresso e se corromperam, né, generalizando as paixões inferiores e saturando o mundo de maldade. No capítulo 19, que se chama A Mística da Salvação, Edgar Armond traz uma explicação muito interessante de como surgiu esse conceito, como teria uma explicação, né, possível, de como teria surgido esse conceito salvacionista cristão, de que Jesus retira os pecados. Ele fala o seguinte, que os capelinos
eles ouviram a exortação de Jesus antes de serem transferidos para a terra, sugerindo-lhes ânimo para os embates, sugerindo-lhes que eles se debruçassem no trabalho em benefício do progresso da humanidade terrena, né? E a gente supõe que uma fala de Jesus presenciada por algum espírito não é algo que se esquece completamente, é algo que talvez fique gravado no subconsciente. Então, essa promessa que Jesus fez de que ele voltaria, que ele estaria, isso foi uma promessa que Jesus fez aos capelinos antes deles partirem para a Terra, né, de que ele se faria presente, ele estaria com eles e se faria presente no planeta Terra. Então essa memória subconsciente ficou nos espíritos capelinos de alguma forma, e aí os capelinos passam a ser chamados, né, de raças adâmicas, por conta da comparação que Emmanuel fez, né, a alegoria de Adão, aqueles que desceram do paraíso foram expulsos do paraíso, Capela, para a terra, né? Então essas raças adâmicas, elas guardaram a lembrança da promessa, né, que Cristo havia feito. E essa lembrança do paraíso que eles haviam perdido, e mais uma mística, né, da salvação, ou seja, eles queriam voltar para a Capela, né? Isso tudo junto acabou se tornando comum entre os povos em que esses espíritos reencarnaram. Então a ideia da existência de um paraíso, a ideia de que a gente tem que chegar nesse paraíso, para os capelinos seria voltar, né? Mas para os espíritos criados aqui na Terra seria chegar a esse paraíso, acabou influindo nos cultos religiosos cristãos e outros também ao redor do mundo, né? E aí, né, a gente encontra uma possível explicação para o tal do pecado original que se estenderia às gerações seguintes, né? E que eu nunca compreendi a lógica, né? Por que o filho tem que responder pelo pecado do pai? Já nasce com pecado? Não, não é isso, né? Foi esse entendimento de que era necessário alcançar um paraíso perdido ou alcançar um paraíso que gerou essa necessidade. E lembrando, né, que quem fez essa promessa foi o Cristo, os capelinos se apegaram à figura de Jesus, entendendo que era através dele que eles deveriam chegar a esse paraíso, através do Cristo, né? E isso acontecia cada vez mais quanto mais os espíritos capelinos fracassavam nos seus intentos. E aí permaneceu no mundo uma crença universal, quase que universal, né, em um Messias Salvador. E outra coisa, houve também um efeito colateral interessante, quer dizer, interessante não, né, triste, porque os povos que passaram a acreditar dessa forma começaram a se julgar destinados à bem-aventurança em detrimento dos outros povos. Ou seja, não, nós é que temos aliança com Cristo, nós é que temos aliança com Deus. Os outros, né, eles não têm nada a ver com isso. Olha que coisa, né? A humanidade é... Por isso que Jesus disse, né, lá no Evangelho, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Porque ele já sabia o que nós faríamos com a sua palavra, né? Pois bem, então essa crença prevalece até hoje, né? A ideia de que, e ainda tem, né, mais a ideia de que os pecados, os erros do homem, né, teriam sido redimidos pelo sofrimento, pelo sangue do Cristo na cruz. E aí, onde é que está o ponto falho, né, que a doutrina espírita não hesita em apontar? Está na redução ou em eximir a responsabilidade individual. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Cristo tirou o pecado da humanidade. Olha, não vamos entrar no mérito da questão da interpretação de outras confissões religiosas, mas isso não elimina a lei de causa e efeito, né? Aquilo que nós causamos tem um efeito e nós somos responsáveis por esse efeito e temos que harmonizar, né? E isso o próprio Edgar Armond fala, né, que os humanos anteriores a Jesus não compreendiam que a desejada reabilitação, ou seja, que chegar até o paraíso,
dependia deles próprios, do aperfeiçoamento espiritual, da conquista das virtudes, da renúncia e da humildade. Né? Então, embora tenha estabelecido essa crença, né, de que Jesus salvaria, essa crença não contribuiu para que os capelinos retornassem à sua esfera de origem, né? Mas o que contribuiu para isso, porque parte deles retornou, nós vamos ver daqui a pouco, retornou para a capela, foram as atitudes individuais, né? As decisões de contribuir para o progresso próprio e para o progresso da humanidade. Finalizando o relatório dos capítulos, né, selecionados. No capítulo 21, que chama E o Verbo se fez carne, o autor faz um breve relato daquela psicosfera que dominou a Terra anteriormente à reencarnação de Jesus, que o planeta foi totalmente preparado para receber o espírito crístico, né, para tornar as vibrações, as emanações mentais dos seus habitantes menos incompatíveis, né, ou menos penosas para o espírito crístico. Né. E aí ele cita também, ele faz uma ponderação interessante, que Cristo nasce em uma família e em uma situação bastante humildes. Para quê? Para que a sua passagem pela Terra fosse, a própria vida do Cristo aqui na Terra, fosse testemunho daquilo que ele pregaria mais tarde. Né? Como nascer na opulência e pregar a humildade. E falar para se pedir teu manto, se pedir tua capa, entrega teu manto, ou o contrário. Né? Se te bater em uma face, oferece a outra. Como fazer isso se você desfruta de algum privilégio? Né? Então a vida, ou a passagem do Cristo pela Terra, foi de total coerência. Né? E aí quando Cristo vem à superfície da Terra, vem à Terra, Edgar Arundi fala que a promessa feita nos páramos etéreos da capela estava, pois, cumprida. Ou seja, a promessa que Jesus fez aos espíritos capelinos antes de enviá-los para reencarnar aqui na Terra primitiva estava cumprida. Ele desceu, o Divino Senhor, ao seio ignário e impuro da massa humana terrestre, para trazer o auxílio prometido, para redimir com sua presença, sua exemplificação e seus ensinamentos sublimes, as duas, entre aspas, né, raças de homens. Ou seja, as duas origens espirituais, aqueles que vieram de capela e os que vieram da terra, que no decorrer dos tempos mesclaram, confraternizaram e partilharam os mesmos sofrimentos, angústias e esperanças. No capítulo 22, que é o último capítulo, lembrando que o livro foi publicado pela primeira vez em 1951, o autor fala sobre a passagem do milênio. E aí ele coloca uma visão que eu tive a impressão de que é um pouco personalista também, né? Falando sobre o terceiro e último ciclo, que ele considera, ele divide didaticamente, né, essa história da humanidade em 3 ciclos. Isso é uma definição pessoal dele. E ele fala que esse ciclo que se inicia agora, que se encerra, melhor dizendo, na transição planetária, como nós chamamos, ele afirma que a humanidade não teria atingido o objetivo de evolução. Né? Ele cita o processo de depuração da humanidade e isso, de certa forma, coincide com as notícias que nós temos sobre a transição planetária. Né? Ele fala que o homem desviou-se dos seus rumos, entronizando a inteligência e desprezando os sentimentos do coração. A ciência produziu frutos em largas messes, que entretanto têm sido amargos, não servindo para alimentar a alma, enobrecendo-a. Chegará o momento em que o coração dirá ao cérebro, basta, e o homem, com base nas palavras do Messias, provará que somente o amor redime para a eternidade. Antes de colocar o comentário final de Edgar Armond, eu não sei até que ponto, pela data, né, 1951, 6 anos após o término da Segunda Guerra Mundial, ali o começo da Guerra Fria, as ameaças atômicas que existiam de forma mais intensa, na verdade aumentaram bastante depois, né? Mas já se tinha notícias dos males causados, né, pela guerra atômica.
após a detonação das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então eu não sei se esse clima, de certa forma, influenciou o autor da obra a fazer colocações um tanto pessimistas quanto ao futuro da humanidade, e até trágicas, né? E ele fala, e aí eu acho que nesse sentido ele foi imparcial, o autor diz que o novo ciclo de evolução planetária coloca que, dessa vez, aqueles de nós que não atingirmos a evolução espiritual necessária, representaremos para outros mundos o papel que os espíritos capelinos representaram para a Terra. É mais um alerta, né? Ou seja, se nós não tivermos condições de evolução espiritual suficiente para permanecer reencarnando em um mundo de regeneração, no qual se entende que a Terra está se transformando, nós teremos oportunidade sofrida, né, de auxiliar irmãos ainda mais atrasados espiritualmente que nós em outras esferas espirituais, né? Bem, eu queria só comentar que o autor, Edgar Armond, ele lança no livro, quando eu falei que ele comenta alguns fatos que não encontram hoje sustentação científica, basicamente ele fala ele afirma que teriam existido, né, os continentes de Atlântida e da Lemúria. Não temos como saber, né? Ele até localiza geograficamente em que porções do planeta os humanos estavam habitando em determinados períodos, né? Mas aquilo que nós não temos como comprovar fica só a título de curiosidade. Quem quiser ler o livro, ele está disponível para baixar na internet, a gente encontra ele em PDF, e também tem o audiolivro no YouTube. Mas eu gostaria de recomendar que talvez antes de fazer a leitura desse livro, se lesse o livro A Caminho da Luz, né, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que relata também, né, essa saga dos espíritos capelinos degredados para a Terra, com um enfoque mais, digamos assim, totalmente dentro daquilo que a doutrina espírita propõe. Porque o Edgar Armond ele busca outras fontes de informação que são alheias ao kardecismo. Não deixa de ser interessante, não tira o mérito da obra, mas eu acho mais interessante ler primeiro A Caminho da Luz e depois dar uma lida nos Exilados de Capela. Os dois disponíveis para download na internet, né? E aí, nós gostaríamos de colocar alguma fundamentação, né? Porque, será que isso foi só coisa da cabeça do Edgar Armond, né? Como é que foi isso, né? Será que o Emmanuel também não deu meio que uma inventada, né? Bom, então vamos ver. Lá no Livro dos Espíritos, primeira parte, capítulo 3, que fala da criação, no item que fala sobre a pluralidade dos mundos habitados. Pergunta 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Resposta: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Né? E a resposta continua, mas enfim, todos os orbes existentes eles são habitados de alguma forma. Né? E aí vale dizer que a forma física, terrena, humana que nós conhecemos, talvez não seja a única, né? Que povoa o universo. Né? O orbe pode ser habitado exclusivamente por seres que não têm corpos físicos, que estão em erraticidade ou que já atingiram o máximo de sua evolução espiritual. Né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3 também, que se chama Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, o item 2 também fala sobre as diferentes categorias de mundos habitados. Então fundamenta aquilo que Emmanuel falou em A Caminho da Luz e aquilo que Edgar Armond também refere no livro Os Exilados da Capela. Existe uma escala espírita, uma escala evolutiva de mundos habitados, né? Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, a gente está aqui, né? Mundos de regeneração, para onde nós estamos querendo pular ou permanecer, né? Os mundos ditosos e felizes e os mundos perfeitos. Né? Não é o tema explicar sobre essas categorias, elas estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, então quem quiser pode consultar. Vou dar uma aceleradinha porque eu acho que a gente já está avançado no horário aqui. Né?
E aí eu vou fazer assim, vamos colocar 4 questões, né, e respondê-las com base, quando possível, nas obras de Kardec. De fato, a pergunta, né, nós recebemos de fato na Terra a migração de espíritos capelinos mais evoluídos que os humanos da época? Olha lá, na Gênese, tá? Capítulo 12, Perda do Paraíso, item 23. O paraíso terrestre, cujos vestígios têm sido inutilmente procurados na Terra, era, por conseguinte, a figura de um mundo ditoso onde vivera Adão, ou antes, a raça dos espíritos que ele personifica. A expulsão do paraíso marca o momento em que esses espíritos vieram a encarnar entre os habitantes do mundo terráqueo, e a mudança de situação foi a consequência da expulsão. Ou seja, Kardec só não deu o nome do orbe, mas ele falou que espíritos mais adiantados vieram efetivamente auxiliar a humanidade no seu progresso. Tá? Ele só não deu o endereço, mas o fato ele contou. Está lá na Gênese. Tá? Eles auxiliaram na evolução? Essa pergunta eu acho que o livro Os Exilados de Capela e também o A Caminho da Luz respondem. Né? Num primeiro momento, boa parte dos espíritos capelinos se entregou aos instintos inferiores e não contribuiu muito para o progresso. Né? Mas, posteriormente, em função da inteligência intuitiva de que eram dotados, apesar do véu do esquecimento, né? Parte dos conhecimentos de astronomia, de matemática, até de linguística para desenvolver a linguagem entre os humanos, eles vinham meio que aflorando, né? Como recordações intuitivas, não muito bem lembradas de onde se aprendeu aquilo. Né? Então eles contribuíram sim, de fato, para a evolução terrena. Né? Outra questão, houve mudanças físicas na humanidade em função da presença de espíritos mais evoluídos? Então a gente está falando assim, o corpo físico do ser humano mudou por conta dos espíritos mais evoluídos que aqui vieram reencarnar? Lá na Gênese de novo, capítulo 11, item 11 também. Kardec fala, é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas necessidades. Aperfeiçoa-o e lhe desenvolve e completa o organismo, à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com sua inteligência. Evidentemente, né, como Emmanuel esclarece em Missionários da Luz, isso acontece dentro dos limites da genética. Né? Tanto que nesse livro Missionários da Luz, Emmanuel relata que as células germinativas elas são selecionadas para as reencarnações. São selecionadas aquelas células que contêm material genético mais apropriado àquela encarnação daquele ser, conforme ela está programada. Então, sim, houve mudanças físicas na humanidade em função da encarnação desses espíritos mais evoluídos. E, por fim, os capelinos, os espíritos que vieram de Capela, degredados, exilados, né, que caíram de Capela para o planeta Terra, eles permanecem reencarnados entre nós na Terra? Bom, lá no Missionários da Luz, na página 47, está registrado assim. A maioria regressou, né, depois de cumprir a sua missão, ao sistema de Capela, onde os corações se reconfortam nos sagrados reencontros das suas afeições mais santas e mais puras. Mas grande número desses espíritos, estudiosos e abnegados, conservaram-se nas hostes de Jesus, obedecendo a sagrados imperativos do sentimento, e ao seu influxo divino, muitas vezes têm reencarnado na Terra para desempenho de generosas e abençoadas missões. Ou seja, como já eram espíritos que tinham um bom trecho da sua evolução percorrida, né, quando aqui reencarnaram, ou para quando para cá foram transportados, eles hoje têm a condição de reencarnar apenas para o cumprimento de missões. Né? Então, né, concluindo, né, a gente pode entender que a humanidade atual foi constituída em seus primórdios, né, em seu início, por
por dois tipos, por duas humanidades, vamos dizer assim, né? Aqueles seres humanos cujos corpos eram animados por espíritos criados aqui no planeta Terra, ou criados para suas primeiras reencarnações aqui no planeta Terra, e aqueles outros que vieram degradados, exilados da capela, do sistema de capela, e que contribuíram, apesar dos erros iniciais, para a evolução da humanidade como um todo. O que fica, talvez, né, dessa reflexão sobre o fato de o planeta Terra já haver recebido encarnações de espíritos mais elevados, de outros orbes aqui, é que a fraternidade ela não possui limites, né? Nós podemos ser fraternos com os nossos entes queridos, nós podemos ser fraternos com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, com nossos colegas de trabalho, com um desconhecido que encontramos na rua. Nós podemos ser fraternos com estados vizinhos, com cidades vizinhas, com países vizinhos. E nós tivemos, no caso, um outro mundo mais avançado, cuja rebeldia acabou sendo a oportunidade de alavancar a evolução da nossa humanidade aqui no planeta Terra, né? E aí eu acabei lembrando de uma frase da nossa querida Maria Brasilina, que foi presidente da Associação Espírita Luz no Araguaia e foi minha professora no curso de Noções Básicas de Doutrina Espírita. Eu não sei se a frase é dela ou se ela citou algum autor, mas eu ouvi dela, né? E ela dizia assim, que essas nossas imperfeições que os capelinos trouxeram para o planeta Terra é que fazem com que nós nos tornemos uns instrumentos de burilamento dos outros. As nossas arestas, né, as nossas imperfeições, em atrito com as imperfeições alheias, é que vão nos polindo, é que vão nos moldando, é que vão fazendo com que nós encontremos as oportunidades dos reajustes que nós precisamos fazer na nossa personalidade, nas nossas ações, né? Então que nós possamos guardar essa lição de fraternidade aí que está registrada através do livro Os Exilados da Capela de Edgar Armond e também no livro A Caminho da Luz de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, né? E assim eu penso que nós podemos encerrar a nossa reflexão da noite, pedindo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, que as suas luzes, as suas bênçãos possam derramar-se sobre a humanidade toda, encarnada e desencarnada, que os corações que sofrem possam ser acalentados pela bondade divina e pela bondade do Mestre Jesus. E que assim nós possamos prosseguir em nossas tarefas que escolhemos, né, para as nossas encarnações, aproveitando as oportunidades de evolução que encontramos no dia a dia. Então, pedimos que Jesus abençoe a cada um de nós que aqui nos reunimos. Que assim seja. Uma boa noite a todos.